Aleluia, Senhor. Te louvamos, te damos graça. Cremos no teu poder, na tua palavra. Cremos, Senhor, que tu estás entre nós. Te adoramos com o nosso coração. Perdoe as nossas muitas falhas. Cobre-nos com a tua graça. E fala, Senhor, a nossa alma agora. É isso que eu te peço, me usa, apesar de quem sou, ilimitado como sou. Me usa, Senhor. E que tu possas ministrar ao nosso coração algo especial. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Hoje eu estava na frente do computador lendo o site da Globo e achei uma matéria interessantíssima. A matéria dizia de uma prostituta que saiu com um cara e quando ela chega no motel, ela descobre que esse cara não queria absolutamente nada dela. Ele começa a pregar para ela e dar uma palavra de incentivo para que ela saísse da rua e dá um livro para ela. E ela fica extremamente tocada, vai para casa, esquece o livro e um tempo depois, um familiar dela abre o livro, lê uma parte, aquilo toca mais uma vez o coração e o resultado daquilo é que o Senhor reverbera aquela atitude daquele homem no coração daquela mulher que passou a ser uma empresária e deixou a prostituição. A Globo dava ênfase à mudança dela. Eu achei a matéria interessante e decidi ler os comentários. Num dos comentários, esse comentário me fez rir, dizia assim: eu não deixo o crente entrar na minha casa. Todo crente é ex alguma coisa. Hashtag medo. E eu falei assim, rapaz, não é que esse cara tem razão. Todo crente é ex alguma coisa. Pode não ser ex-traficante, pode não ser ex-aidético, pode não ser ex-usuário de droga, ex-assassino, mas pode ser ex-vazio, ex-depressivo, ex-perdido, ex-solitário, ex-angustiado. Todo mundo que se encontra com Jesus passa por alguma mudança. Não há um só encontro nos evangelhos que não haja uma mudança. E eu comecei a pensar, será que houve um encontro? Será que Jesus encontrou com alguém e não houve uma mudança? Aí logo me ocorreu o jovem rico. Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E a gente conhece a história lá nas tantas, Jesus diz assim, vende o que tens, dá aos pobres e vem. Mas ali algo mudou também. Porque diz a Bíblia que ele sai triste, abatido. Mudou o semblante. A reflexão foi profunda. Se deu conta ele de que a idolatria era o dinheiro. Todo mundo que se encontra com Jesus é ex alguma coisa. E tem um encontro que está em Lucas, capítulo 24, que é um encontro rico em detalhes. Lucas era médico, e como todo médico acostumado a pequenos detalhes, ele faz um estudo minucioso e um levantamento histórico rico, e ele é o único que narra essa história com detalhes. Lucas, Evangelho segundo São Lucas, 24, capítulo 13. Quem está com a Bíblia daqui, capítulo 24, versículo 13. Quem está com a Bíblia daqui, a página é 1063. Vocês vão me perdoar, eu vou ler em outra tradução, tá bom?
E eu vou interromper a leitura várias vezes para a gente ir conversando acerca do texto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Agora olha para mim. A gente conhece bem a história. Jesus escolhe 12 discípulos, mas esses não eram os únicos discípulos. A própria Bíblia dá conta de dizer que também tinham outros 70 discípulos que foram enviados mais tarde. Imagina você mora numa cidadezinha pequena e aparece um profeta com um discurso poderoso, com palavras nunca ouvidas antes. Acerca dessa palavra de Jesus, se dizia duras palavras, quem poderá ouvir, mas também diziam nunca alguém falou como este homem fala. E havia uma expectativa histórica de redenção do trono de Davi. Vale salientar de que nesse momento Jerusalém estava sendo oprimida politicamente por uma outra nação. Os romanos controlavam os impostos. E aí essas pessoas foram ouvindo Jesus e nutrindo a expectativa de que ele fosse aquele que haveria de restaurar o trono de Davi, libertar politicamente o povo de Israel. E esses 2, que muito provavelmente moravam em Emaús, decidiram seguir Jesus. Deixaram tudo, casa, trabalho, e foram atrás deste sonho. 3 anos encantadores. Eles viram coisas grandiosas. O coração deles já estava tomado de uma certeza de que Jesus era aquele que haveria de restaurar a nação de Israel. Até que prendem ele e numa sexta-feira o crucificam. Ele morre naquela cruz. Agora preste bem atenção, não morre ali só um homem. Morre um sonho, um projeto de vida. Morre um investimento de 3 anos dos discípulos. Morre uma expectativa de libertação. Quando Jesus está pregado na cruz, estava ali com ele a expectativa dos discípulos que esperavam que ele fosse o libertador político. E esses ficam ali no sábado, passam o sábado inteiro lembrando a cena. Domingo de manhã, ouve-se umas histórias, nada que eles consideraram merecedor de crédito. Fim de tarde eles disseram: o sonho acabou. O sonho acabou. Vamos voltar. Voltar para Emaús é voltar para a velha vida. Voltar para Emaús é voltar para o cotidiano que tinham antes de Jesus. É abandonar sonhos, projetos, esperança. O caminho de volta para Emaús é um caminho de profunda tristeza, de incerteza, de medo, de frustração. E eles estão conversando acerca do que aconteceu na sexta-feira. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles.
Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns de nós, companheiros, foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Agora olha bem para mim aqui. Aqui a gente tem uma lição. Eles estão conversando, Jesus chega próximo e diz assim: e aí, gente, tudo bom? Vocês estão falando sobre o quê? Aí eles começam a falar de Jesus para Jesus. Agora, é possível que nós, na nossa caminhada cristã, falemos muitas vezes de Jesus para Jesus, mas esse Jesus do qual falamos é um Jesus que nem mesmo Jesus conhece, pelo simples fato de que não é ele. O Jesus de muitos por aí, nem Jesus sabe quem é. E eles estão falando de Jesus para Jesus. Eles estão falando de um Jesus que morreu, de uma expectativa frustrada. E lá, diante deles, está o Jesus ressurreto, poderoso, transformado. E aí, Jesus começa a dizer para eles: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Presta bem atenção numa coisa. Essa é a única forma de se ler a Bíblia. Essa é a única forma. Essa é a única maneira de se ler a palavra. A Bíblia sem Jesus é somente a mãe de todas as heresias, de todas as bobagens que se diz acerca da religião. A gente só pode ler as Escrituras tendo Jesus como chave hermenêutica para entender. Eu lembro quando eu era criança que os meus familiares diziam assim: olha, você não pode se juntar com aquela pessoa, com aquela outra, com aquela outra. Eu cresci com medo disso. Minha adolescência inteira foi com medo e tinha base bíblica. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí eu ficava me perguntando o tempo inteiro: quem é o escarnecedor? Escarnecedor não. Então vamos para cá, vamos para cá. Eu agora só me relaciono com crente, com quem é da igreja. Até que um dia eu parei para pensar quem eram os escarnecedores com os quais Jesus não se assentava. E quando a gente olha para Jesus e enxerga nele a palavra ambulante, o verbo encarnado, a gente começa a discernir o que caducou na cruz e o que ele encarna e nos propõe como proposta de vida. Nós só conseguiremos ler as Escrituras se nós entendermos Jesus. É por isso que esse é um livro que se entende melhor quando se começa do final para o começo. Jesus é a forma pela qual nós devemos enxergar. É o óculos. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Gênesis fala de Jesus. Apocalipse fala de Jesus. Naquela cruz se cumpria
o ápice das Escrituras. Aí o Verbo encarnado começa a dizer para aqueles dois. O Verbo encarnado começa a explicar o Verbo. A palavra viva começa a explicar a palavra. Você não lembra que Moisés disse, os profetas disseram, e era assim, e tinha que... E eles... Ah, tá. Ao se aproximarem, versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que iam mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já estava quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Eu já podia terminar por aqui, o texto é tão claro, já fala tanto ao nosso coração, mas tem 3 coisas que esse encontro com Jesus faz despertar nesses 2 homens. Aliás, a gente nem sabe se são 2 homens. A tradição católica diz que é um casal, a tradição protestante antiga diz que era pai e filho. Isso pouco importa, são 2 pessoas. Sabe a primeira coisa que muda e que o Senhor Jesus queria mudar? A primeira coisa que a gente precisa enxergar nesse texto e aplicar à nossa vida é que eles estavam vivendo qual dia? Eles estavam vivendo no domingo, mas o coração deles estava na sexta. Era domingo. Jesus já havia ressuscitado. Já estava ali diante deles, conversando com eles, batendo um papo. A tumba já estava vazia. E eles ainda estavam se alimentando da sexta-feira, da desgraça, da desesperança, do medo, da aflição. Ah, você é o único que, tendo estado em Jerusalém, desconhece as ocorrências dos últimos dias? Aí Jesus ironicamente diz: quais? O todo soberano, poderoso, conhecedor de todas as coisas, diz assim: não sei, diz aí. Tem tanta gente por aí vivendo o domingo da esperança, mas com o coração na sexta-feira do desânimo. Eu conheço gente por aí que vai passar anos e anos contando a mesma história daquela sexta-feira. Anos e após anos e anos e anos, e a história é a mesma. A sexta-feira da cruz, do sangue, do sofrimento, da frustração. Primeira coisa que eu quero dizer para você é: tire os olhos da sexta-feira do desânimo, porque hoje é domingo de esperança. Conheço pessoas que passam anos contando histórias de mágoa. Ah, mas ele fez isso, fez aquilo. Olha, mas aquilo, eu não perdoo. Isso é estar aprisionado nas sextas-feiras. William Shakespeare diz que não perdoar é como tomar veneno esperando que o outro morra. Não perdoar só faz mal para nós. Conta a história de que 2 camaradas saíram para tomar uma lá perto do Marco Zero. E lá para as tantas decidiram voltar. E eles tinham que atravessar
aquele pequeno canal. Entraram no barquinho, começaram a remar, e remar, e remar, e remar. E foi estranho, porque nunca demorou tanto para chegar do outro lado, e eles remavam, remavam, até que um, começando a ficar um pouco mais sóbrio, decidiu olhar para trás e percebeu, o barco estava amarrado. Como é que eles iam chegar do outro lado? A gente ri com essa história, mas a gente vive amarrado às nossas sextas-feiras. Amarrado ao passado. Eu gosto quando Paulo diz em Filipenses 3,13: irmãos, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tire os olhos da sexta-feira. Jesus está dizendo para você hoje, filha, eu estou aqui, eu estou vivo, quero mudar a tua história, quero trabalhar no teu coração. Eu sou o seu domingo de esperança. Tire os olhos do passado. Ah, mas aquele diagnóstico, não, porque aquilo. Não tem jeito, não tem solução, não dá, é impossível. Isso é sexta-feira, meu irmão. O Senhor está dizendo para você hoje é domingo. Eu estou vivo. Confia em mim. Estou aqui contigo. Segunda coisa que esse texto nos ensina é de que nós não estamos sós. Eles achavam que eles estavam sozinhos, voltando para casa tristes, abandonados por Jesus. Olha só. Aí Jesus está lá conversando com eles. Eles nem imaginam quem era. Sabe, muitas vezes a gente anda tão cego quanto esses caras. Os nossos olhos às vezes parecem que são impedidos de reconhecer a presença do Senhor Jesus. Você não está sozinha. Quem caminha com Jesus não experimenta solidão. Há uma canção muito antiga, talvez Palha conheça, que diz assim, não que você seja antiga. Divino companheiro do caminho. Divino companheiro. Essa André conhece. Eu boto fé que André conhece. Jesus é esse divino companheiro do caminho. Eu passei momentos na minha vida que eu tinha certeza de que eu estava sozinho. A coisa apertava e eu dizia, cadê você, Deus? Cadê você, Deus? E de repente eu entendi que Ele estava ali comigo. Os meus olhos se abriram. O divino companheiro do caminho estava ali do meu lado. Às vezes apenas o fogo revela a presença de Deus. Jogam Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Aí o fogo revela o divino companheiro do caminho. O quarto homem. Eles não estavam sozinhos. A palavra de Deus para você hoje é: você não está sozinha. Não há uma só fornalha na existência humana que Ele não entre com você. E a minha oração hoje é que Deus desvende os nossos olhos, que nós possamos discernir, não estamos sós. Havia uma passagem, um ritual numa tribo, que para o homem tornar-se de fato homem, deixar de ser adolescente, menino, e ser considerado pela tribo homem, ele tinha que passar por uma prova. O pai levava ele numa montanha alta, tarde da noite,
vendava os olhos dele bem vendado e dizia: você só pode tirar essa venda e descer da montanha quando a luz do sol brilhar. E aí ia embora. As folhas começavam a balançar, sons esquisitos, ruídos, o medo, a solidão. Quando o sol começava a brilhar, ele tirava rapidamente a venda e descobriu uma coisa interessante. O pai, silenciosamente, estava constantemente ali, acompanhando, armado, preparado, garantindo de que nada iria acontecer. Tem momentos na nossa vida que parece que nós estamos sós. Deus fica estranhamente silencioso, mas Ele é o divino companheiro do caminho, que está ali com a gente. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Você não está sozinha. Ele está com você. Nas noites mais escuras da sua vida, Ele está ali presente. Nas horas de medo, solidão, o divino companheiro está ali. Esse é Jesus de Nazaré. Nunca nos deixa sós. A última coisa é que quem se encontra com Jesus muda de rota, muda de direção. Enfrenta as noites escuras, mas faz o trajeto de volta à vontade de Deus. Jesus tinha dito antes: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas quando aquela cruz parece aos olhos dele estragarem um projeto, eles decidem voltar, fugir, desistir. Eles se afastam da comunhão dos demais discípulos. Imagino eu, voltam para casa dizendo: foi bom. Aquele tempo que eu passei com o mestre foi marcante. Isso acabou. Não dá mais. Ponto final nessa história. Aí Jesus está lá e o coração deles começa a arder. Começa a arder. Aí eles dizem: Jesus, fica, Senhor. Já está tarde. Fica aqui em casa. Tu tem uma palavra tão doce. Nosso coração se aquece. E aí Jesus, embora fosse visitante, assume a responsabilidade de partir o pão. Quando Jesus parte o pão, eles constatam que não dava mais para não enxergar. Era Ele. Era Jesus. Tantas vezes Jesus partiu o pão. A cena da ceia, da mesa em volta dos discípulos, era tão comum para eles. E ninguém fazia daquele jeito que Jesus fazia. Que eles disseram: é tu, mestre. E aí Jesus some. E eu não sei por que Jesus sumiu. Durmam com essa pergunta. Mas eu sei de uma coisa. Quando eles entenderam que era Jesus, eles decidiram voltar. Eles disseram: olha, Emaús não é nosso lugar. Emaús não é vontade de Deus para nós. Eu vou para onde tem fogo. Eu vou para perto dos meus irmãos. Eu vou para onde Ele nos mandou ir. E é interessante porque já não há mais argumentos acerca da noite. Eles vão madrugada adentro, mas chegam em Jerusalém ofegantes e esperançosos. O Mestre está vivo. A minha pergunta hoje é: qual é a sua Jerusalém?
Onde Deus quer que você esteja, o que Deus quer que você faça. Quais são as orientações dele. E quem sabe você tenha desistido do projeto original. Quem sabe você esteja fugindo de alguma coisa que Deus te deu. Escondendo talentos. Dando o jeitinho nosso de cada dia de voltar para a nossa Emaús. Investir a nossa vida como sempre foi antes de encontrá-lo. Mas quem se encontra com Jesus muda de rota. Muda de vida. Eu falei no começo de que quem se encontrava com Jesus era ex alguma coisa. Mas quem sabe, Deus ainda queira mudar alguma coisa em você. Mudar a sua direção. Qual é o caminho que Deus quer e espera que você faça? Quem sabe caminhos de volta, de arrependimento, de perdão, de graça. Eu quero orar por você. E essa palavra ministra ao meu coração de forma tremenda. Porque só eu e o Mestre sabem qual é o meu Emaús. Só eu e ele sabem onde está minha Jerusalém. E eles voltam. E voltam esperançosos. Porque quem se encontra com Jesus se encontra com a esperança só. Quem se encontra com Jesus se encontra com a esperança. A palavra de Deus para a sua vida hoje é noite de esperança. Você crê nisso? Fecha os seus olhos, baixa a tua cabeça. Quero orar por você. Eu quero orar por você que carrega a sexta-feira no coração já há muito tempo. A mesma história, a mesma dor, aquela angústia. A palavra de Deus para você hoje é: tire os olhos do passado. Eis que tudo se fez novo na tua vida. É domingo de esperança. A tumba está vazia. Não há impossível para Deus. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Ele venceu a morte e veio nos visitar com vida. Hoje é domingo de esperança. Se você tem algum problema e carrega alguma sexta-feira no seu coração e precisa tirar os olhos do passado, desamarrar os barcos e seguir em frente, todos de olhos fechados, se você se identifica com essa palavra, eu quero orar especificamente por você. Fique em pé agora. Eu quero ministrar na tua vida. Se esse for o caso. Amém. Se você tem se sentido sozinha, se às vezes bate uma angústia, e a pergunta que brota do teu coração é: cadê você, Deus? Por que você me deixou só? O medo te assalta, incertezas, e você quer se agarrar hoje àquela palavra que diz: você não está só. Você quer dizer, como disse os discípulos de Emaús: fica, Jesus, comigo, fica comigo hoje, fica, Senhor, me faz companhia. Você deseja que os seus olhos sejam abertos para perceber que até nas fornalhas mais difíceis da existência, Ele está conosco. Fica em pé, eu quero orar por você. Se há alguma direção que precisa ser mudada, um caminho que precisa ser refeito, se você traçou fugas, fugindo da vontade de Deus,
fugindo do chamado de Deus, fugindo do que Ele tem para ti. Hoje é dia de voltar, de se reconciliar, de dizer: Senhor, meu coração está ardendo tanto que eu vou enfrentar as noites mais difíceis da vida, mas eu quero estar onde Tu queres que eu esteja. Me usa, me enche. Eu quero contar a história do meu encontro contigo. Se você se identifica com isso, fica em pé. Eu quero orar por você, ministrar a sua vida. Aleluia. Jesus, Tu és o bom e divino companheiro do caminho. Consola o nosso coração. Nos traz esperança hoje. Planta em nós a certeza de que nós não estamos sós. Nos faz enxergar, Senhor, de que o jornal do dia diz: é domingo de esperança. Não há impossível para Ti, Senhor. Tu vencestes a morte. Me visites hoje, Senhor, com vida. Vida na minha casa. Vida para os meus sonhos. Jesus, faz arder o nosso coração. Abre os nossos olhos. E acelera os nossos passos de volta para a Tua vontade. Senhor, quem se encontra contigo é eis alguma coisa. E eu espero que saiam daqui hoje eis vazios, eis perdidos, eis fujões. Abraça o nosso coração. Que os nossos olhos Te vejam. Ah, Jesus. Hoje é domingo de esperança. Hoje é domingo de esperança. Aleluia. Ao som de uma canção, nós vamos fazer um momento especial. Lá em Emaús, Jesus partiu o pão e denunciou a sua divindade no pão. Hoje, eu convido você à mesa do Jesus que diz: tire os olhos do passado, saiba, eu estou contigo. E volta para a minha vontade. Enquanto você se achega à mesa, venha com um coração de esperança. Ao tocar o pão e a beber o vinho, encontre-se com o Mestre. Que o seu coração queime, que os seus olhos sejam abertos e que você entenda de que esse sacrifício foi por mim, foi por você. Foi para que nós jamais fiquemos nas nossas sextas-feiras. Na cruz, há sempre uma esperança para nós. Pode se acercar, como sempre fazemos, fila após fila, enquanto cantamos uma canção. Venha com o coração quebrantado. Venha em espírito de oração. Não faça de modo inoportuno, por religiosidade. Todos são bem-vindos à mesa. Essa é a nossa mesa. Reconheçam Jesus nela.